Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu podcast que vai falar sobre tecnologia. Isso não é incrível? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio ou então na sua plataforma de podcast favorita. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Cora Ronay. Cora, de que falaremos hoje? De uma coisa bastante preocupante, espantosa, interessante. Não tenho nem palavras para classificar. William Shakespeare, seus dias estão contados. Vem com a gente. Cora Ronay, você andou brincando com o ChatGPT? Eu não só andei brincando, como eu estou chocada com esse chat, viu? Eu acho que você precisa explicar do que se trata antes, Cora. Vai que alguém não Então, percebeu ainda. na primeira semana desse mês de dezembro, foi lançado um chat, um robô de inteligência artificial em forma de chat. Você faz uma pergunta, ele responde. Bom, tá uma coisa assim de 1 milhão. Foi o aplicativo que mais rápido chegou a 1 milhão de usuários. Você entra, às vezes você não consegue fazer perguntas porque tem tanta gente usando ao mesmo tempo. E virou uma febre. E virou uma febre, virou uma preocupação também. E é sensacional. Porque a gente diz um chat. Hoje em dia, o chat até tem uma fama ruim, né? Porque você, normalmente, onde é que você encontra chat? Quando você fez uma compra no delivery, aí a tua compra não chegou, você reclama, aí o chat te responde, enfim. São aqueles textos que não suprem as tuas necessidades. Na maior parte do tempo, você fica louco para falar com uma pessoa, enfim. Então, isso deu um nome ruim ao chat. Você pensa no chat como uma coisa programada e limitada, eventualmente, mesmo quando a qualidade dele é muito boa, deixa um pouco a desejar, porque requer uma programação a perguntas que eles imaginam que poderão ser feitas. Mas nem sempre a pergunta ou a proposta que você tem é uma coisa que foi pensada antes. Então, isso cria um... Claro. Você não encontra uma resposta sob medida, porque aquilo ali é um prêt-à-porter, né? Não é alta costura. Bom, aí você chega nesse chat. Primeira coisa, eu comecei a conversar com ele em inglês. Né? Lógico, você vê uma ferramenta dessa. Eu, de repente, perguntei... E ele é ótimo em inglês, hein? Ele é melhor em inglês do que em português. Eu não sei por quê, aliás, porque, em tese, ele deveria pensar de uma forma igual em qualquer língua, mas... Mas eu acho que o número de textos que ele digere em cada língua certamente influencia a capacidade dele de falar na língua. Provavelmente isso também. Eu pedi, por exemplo, uma poesia de gatos e capivaras, quer dizer, um poema a respeito de gatos e capivaras. Ele fez um poeminha lindo. Em inglês? Em inglês. Quando eu pedi um poema de gatos e capivaras em português, ele me apresentou basicamente uma tradução desse poema em inglês, mas que não funcionava bem em português. O poema não foi pensado originalmente em português. Ele tem uma fórmula para poema ali embutida, porque depois eu pedi um poema sobre gatos e cebolas, por exemplo, e ele seguiu mais ou menos o padrão que ele tinha usado com gatos e capivaras, mudando as características, né, das capivaras e das cebolas. Mas olha,
Isso eu estou falando uma brincadeira. As pessoas têm pedido ele para fazer programação, trechos de programação para resolver problemas de aplicativos, ele faz. Eu pedi para ele fazer uma pauta para nós, para o podcast. Eu disse para ele, eu tenho um podcast de tecnologia, sugira alguns assuntos. Ele veio com uma pauta com 8 sugestões, que eu já li para você, que são clichês, que não são criativas, mas que, olha, a gente tem visto coisa pior por aí. E feita por gente. Feita por gente. Eu pedi para ele me fazer um título para uma história de amor com 5 palavras. Ele me apareceu com várias sugestões, você depois pode mandar ele refazer a sugestão. É pena que ele não guarda as sugestões para a gente ver depois. Mas a última que ele me deu foi Amor Verdadeiro Vence o Tempo. Que é um clichê, mas é bonitinho. É bonitinho, dá para usar. Dá para um filme, o título de filme de sessão da tarde, né? Não, Pedro Doria, sabe o que é isso? É a salvação no fechamento. Porque tem aquele momento em que você tem que fazer um título que cabe naquele espaço. Fechamento, para quem não sabe, é aquele momento que você está no jornal, a página tem que ir para a gráfica 9 horas da noite, você tem que mandar a gráfica e tem um título que tem que preencher um espaço. E no tempo do chumbo era pior, porque o chumbo, diferentemente do digital, não é maleável. Então, quando você tinha os tipos feitos em chumbo, você tinha que, enfim, botar um título daquele tamanho às vezes em cima do fechamento é um inferno. Você tem toda a razão, Cora. Quando você precisa em cima do fechamento de um título. Porque você tem uma notícia desse tamaninho, não é uma manchete, é o arroz com feijão, ele resolve muito bem. Porque eu me vejo recorrendo a isso num momento de desespero. Porque às vezes você sabe como é que é título, às vezes você está lá e não vem nada à tua cabeça. Então, às vezes, ele te dá esse título e te puxa uma ideia por causa do título que ele deu. Ele é uma ferramenta de trabalho, estou te dizendo. Ele não é criativo, ele não é surpreendente em termos de que ideia linda, maravilhosa, que coisa. Bom, eu submeti perguntas de lógica para ele. Isso ele não conseguiu acertar. Uhum. Mas eu passei algumas equações matemáticas, ele matou todas. E não só ele responde, como ele te explica por que respondeu assim. Por que chegou a esse resultado. Equações complexas, tipo cálculo diferencial, esse tipo de coisa, ou mais tipo... Não, equações bem complexas. Tem um movimento de início de uma preocupação nos Estados Unidos com isso, né? E não à toa, né, Cora? Você tem professor de universidade, graduação, não é pós. Mas tem professor de universidade preocupado com... Você tem aquele modelo nos Estados Unidos que é do essay, né? E quando você vai escrever um essay, é um pequeno ensaio de 2 ou 3 páginas sobre um determinado... É aquele formato americano, né? Papel A4 e tal, espaço 2, corpo 12. É uma coisa bem... É uma fórmula. É realmente uma fórmula. Mas que, no fim das contas, você lê um texto, lê um livro, e você tem que escrever um essay, um ensaio sobre aquele livro. Que não é propriamente um resumo. Você tem que demonstrar uma compreensão e trazer algum tipo de insight a respeito do texto, né? Algum tipo de... E vários professores estão preocupados com... Eu não sei se eu vou saber distinguir se o aluno escreveu o essay ou se o ChatGPT escreveu o essay. Né? Cora, a gente está chegando num... Eu tenho essa convicção
A gente está chegando num momento. O ano que vem vai ser o ano da inteligência artificial generativa. O que é inteligência artificial generativa? A gente já tem isso em muito sucesso para desenho e para texto. Todo mundo, um mês atrás, a gente falou sobre isso, estava brincando com um aplicativo que você manda 10, 20 retratos seus e ele te devolve uma aquarela. Exatamente. Você faz um monte de retratos, como se você Olha, tivesse eu peço desculpas pelo gato, sabe? Porque eu não peço desculpas pelo gato. Ele hoje está que está, sabe? Fato é que a gente chegou num ponto em que, Cora, tem capas da edição de Sábado do Meio que os nossos designers fazem utilizando ferramentas de inteligência artificial. Entendeu? Olha, eu preciso de uma ilustração do Arthur Lira brincando com o Congresso Nacional como se fosse um jogo de xadrez. O troço faz várias imagens, e numa delas, aí em cima dessa imagem que a inteligência artificial produz, o designer intervém e prepara uma capa. Eu tenho amigos artistas que estão usando de uma forma fascinante, maravilhosa. Tipo, a gente não vai deixar de ter designer. A gente acredita na criatividade humana. A gente entende a inteligência artificial como uma ferramenta para o designer. Mas o ponto aqui fundamental existe já uma qualidade profissional nessas inteligências artificiais generativas. Daqui a pouco a gente vai estar vendo isso em vídeo. Demora um pouco, o problema, em grande parte, é um problema de processamento, né? O tempo que demora para você produzir um vídeo, mas esse troço vai acontecer. Já está para acontecer. Então, a gente vai ter que começar a lidar com o que esse troço vai substituir, o que esse troço não vai substituir. Né? Cara, vai ter gente que vai perder trabalho por causa desses negócios. Entendeu? Se o seu trabalho é fazer sinopses de filme para o jornal, entende? Esse trabalho não existe mais. Se o seu trabalho é escrever horóscopo... E aquelas ilustrações pequenininhas, que não chegam a ser ilustrações grandes ou significativas, acho que todo jornal ou revista usa, né? Isso. Rabisco criativo. Olha, isso dançou, hein? Não, e você imagina uma empresa que não é uma empresa jornalística, mas que, sei lá, imprime uma newsletter ou tem um site e precisa, eventualmente, de trabalhos gráficos e tudo mais. Não vai contratar mais ninguém. Entendeu? Você tem um relatório gigante, entendeu? E você tem que fazer um sumário de 2 páginas desse relatório. Manda a inteligência artificial fazer. Está feito. Passa o pente em cima. Olha, entende? E eu acho que tem uma outra questão que a gente não está pensando muito, porque a gente fica aqui pensando nos empregos que vão desaparecer. Mas eu tenho pensado num outro problema. Nós vamos ter que mudar o ensino todo. Porque uma redação ou um essay é uma forma de avaliação do conhecimento do aluno. E isso já não vai se poder usar mais, porque não há como um professor distinguir o que foi escrito por uma pessoa ou por uma inteligência artificial nesse nível básico que está aqui. Olha, eu te digo uma coisa, é um nível, ele consegue criar pequenas matérias. Você dá os dados básicos para ele, é uma matéria que poderia sair no jornal. De novo, claro. Não é a principal matéria, não é mas aquela coisa que chegou da rua, tem um buraco ali na rua tal, autoridade disso, isso, aquilo, ele põe isso junto em 2 minutos. Você põe o que é preciso e ele escreveu.
Então, olha, eu acho que a gente teve um choque, por exemplo, no ensino, quando as calculadoras ficaram baratas. Quando as calculadoras ficaram acessíveis para todo mundo. Eu estava no colégio. Pois é. Então havia aquela discussão enorme: pode usar calculadora, não pode usar calculadora, as pessoas não vão treinar mais o cérebro. Então, eu estou revendo essa discussão mais uma vez. É importante escrever o essay porque isso treina o cérebro. E eu não sei, quer dizer, porque eu acho que nós estamos acostumados com certas ferramentas de treinar o cérebro que nós desenvolvemos recentemente. Na antiguidade clássica, você não tinha essays, você não tinha redações. Aliás, a maior parte das pessoas era analfabeta. O Platão tem a queixa dele de que... Tem uma queixa num dos diálogos do Platão de que o texto vai acabar com a memória das pessoas. Né? Ele vinha de uma cultura em que as pessoas conheciam a Ilíada, você tinha pessoas na comunidade que conheciam a Ilíada ou a Odisseia de cor e não declamavam, né? Cantavam. E aquilo era... E você conhecia aquela coisa e tal. Toda a literatura medieval é uma literatura feita para você declamar, para você cantar, né? Para os bardos e tudo mais. Quer dizer, o McLuhan fala muito disso, de como foi a transformação de uma cultura oral pré-Gutenberg para uma cultura escrita. Porque aquele medo do Platão era um medo hiperlocalizado, porque, na verdade, só um grupo pequeno de pessoas sabia ler e escrever. Pois é. Com Gutenberg, explodiu o número de pessoas que sabia ler e escrever. Hoje é uma coisa generalizada como jamais foi na história. É claro que o digital transforma essa cultura. Eu acho que o problema não é nem... A dificuldade não é nem testar o conhecimento, o professor testar o conhecimento do aluno. Uma boa e velha prova oral, entendeu? Sim. Provavelmente vai ter que ser uma prova mais... você vai chamar, sei lá, chama de 4 em 4 alunos e começa uma conversa sobre o livro. Entendeu? E você vai perceber rapidinho quem que leu, quem que não leu, quem que conheceu, quem que está entendendo, quem que não está, tudo mais. Provoca uma conversa ali e você... Tipo, testar o conhecimento talvez tome um pouco mais de tempo do professor. Ou não sei, né? Porque ler um essay demora e tal. A questão é que escrever é um treino. Entendeu? De raciocínio, de atenção, de organização das suas ideias, tudo mais. É que a gente faz isso profissionalmente há tanto tempo. Quando eu pego texto de gente que não é profissional de texto, às vezes eu me assusto. São pessoas que têm dificuldade de pensar. É verdade. Não é uma coisa generalizada. Entendeu? Mas existe gente, gerentes, entendeu? Executivos, que você olha para o texto da pessoa e a impressão que dá é que a pessoa não sabe pensar. Ela pensa de forma desorganizada, as ideias estão embaralhadas, ela não sabe organizar, porque o escrever ajuda você, mesmo que você depois não escreva, se você é uma pessoa que tem o treino de escrever, você tem um determinado tipo de treino de como que você organiza as suas ideias. E aí a gente consegue ter esse bate-papo aqui. Então, o risco que eu vejo para a educação é uma coisa mais básica, no sentido de como é que você incentiva os alunos a fazerem o troço, entendeu? Porque é importante para eles aprenderem a pensar. E eu vejo uma crise começando a aparecer aí. Sim, agora, tem outra... mas nós estamos vendo a mesma crise. Quer dizer, apenas vimos pontas um pouquinho diferentes, mas isso vai mudar a forma como a gente aprende, como a gente avalia o aprendizado, como nós vamos ter que criar ferramentas que entrem no lugar das ferramentas antigas.
Agora, existe um limite para essas inteligências artificiais generativas. Existem alguns limites. Tem um grupo de cientistas de inteligência artificial que fizeram um algoritmo para acertar, para jogar melhor do que qualquer um jogos de Atari. E o algoritmo começava a jogar até, tipo, ele virava o melhor jogador de todos os jogos. Super Mario, o que você quisesse. Tem um jogo, que é um jogo chamado A Maldição de Montezuma, que esse algoritmo não conseguia jogar. Não conseguia jogar. Não conseguia jogar. Ele não conseguia jogar. E aí os cientistas começaram, mas o que está acontecendo aqui? Por que tem esse jogo, A Maldição de Montezuma, que o algoritmo não consegue jogar de jeito nenhum e não, depois de um tempo não vira o melhor jogador que mata o jogo mais rápido, tudo mais, como todos os outros? E a diferença é o seguinte, o que o algoritmo é treinado para fazer? Ele é treinado para identificar como é que você faz pontos no jogo. Então, ele identifica como você faz ponto no jogo e ele começa a buscar o fazer o ponto. Ele fica buscando fazer o ponto, então ele vai fazendo. Tipo, se o Super Mario tem que ficar pulando e batendo com a cabeça numas caixinhas prateadas, se ele tem que saltar os cogumelos, se ele tem que fazer isso, ele vai entendendo como é que você perde ponto, como é que você faz ponto, e ele vai repetindo aqueles gestos. Só que esse jogo, A Maldição de Montezuma, você tem que fazer uma cacetada de coisa até conseguir o primeiro ponto. E o algoritmo não conseguia chegar lá. Ele ficava tentando pontuar e ele não encontrava o caminho para pontuar, então aquilo era um nada para ele. E é evidente que o sujeito que escreveu aquele jogo, que fez aquele jogo, fez um jogo entendendo que as pessoas que estavam jogando o jogo estavam também acompanhando uma história. E o desenrolar da história, que faz você compreender um monte de coisas que vai te levar ali na frente a fazer um ponto X ou um ponto Y, vai te empurrando para o jogo. Então, para o ser humano, faz todo sentido. Para o algoritmo, ele não sabia como pontuar. Ele não estava vendo história. Ele estava vendo pixels na tela e o que você tem que fazer com aqueles pixels. Ah, que interessante, né? Então, depois de um tempo, eles reprogramaram o algoritmo para que o algoritmo buscasse coisas diferentes, novidades, tratasse algo diferente acontecendo na tela como se fosse uma pontuação. Olha, se algo diferente está acontecendo na tela, então você pode ir à frente porque você está fazendo o que você tem que fazer. E a partir daí o algoritmo conseguiu avançar no jogo. Porque ele começou a tratar como se fosse fazer um ponto, estar perante um cenário diferente. Enfim, o ponto ao qual eu estou tentando chegar aqui é o seguinte: esses algoritmos sempre são limitados. Eles parecem muito sofisticados, mas eles sempre serão limitados. Por que eles sempre serão limitados? Porque eles sempre vão ser treinados de acordo com condições previamente dadas. É o famoso algoritmo da Amazon, quando a Amazon decidiu escrever um algoritmo, não, a gente precisa ter uma equipe mais diversa, só que o nosso problema de contratação de executivos, isso e aquilo, é o seguinte, a gente usa os nossos executivos, as pessoas que os nossos executivos conhecem, as pessoas com quem nossos executivos estudaram. Você tem um tipo de anúncio e o mesmo tipo de perfil atende aos anúncios de emprego, tudo mais. Como é que a gente faz um algoritmo para entrar num banco de dados de currículo e encontrar os melhores currículos sem que uma pessoa precise ler 1000 currículos, porque ela não vai conseguir prestar atenção? Então vamos dar os currículos das pessoas que foram contratadas pela Amazon. Vamos treinar o algoritmo para que o algoritmo entenda que tipo de gente que
a Amazon costuma contratar, e esse algoritmo vai selecionar os melhores currículos. Só vinha mais do mesmo. Só vinha homens brancos formados nas mesmas 10 escolas. Por quê? Porque ele procurava as coisas que tinham com mais frequência nos currículos e descartava as coisas que tinham menos frequência nos currículos. Como uma parte dos executivos eram homens, se tinha no currículo de alguém a palavra woman, ele tirava. Jogava na Women's Basketball League, entendeu? Da colegial. Tirava. Então, descartava negros, descartava mulheres, descartava... Só tinha homem branco nas mesmas escolas. É claro que é um algoritmo muito mais primitivo do que esse. Mas por que as pautas são pautas que nós pensaríamos em 3 segundos? As pautas para um podcast de tecnologia. Porque ele mergulha em todas as reportagens de tecnologia Exatamente. que ele leu e produz... Olha, esses aqui são os títulos mais comuns que eu encontro. Então, ele vai te dar respostas, ele vai construir textos muito inteligíveis, muito claros, muito organizados, com cada vez mais lógica, mais organização do pensamento. Mas ele vai sempre te dar o lugar comum daquilo que é comum com mais frequência. Claro. Né? Então não vai sair Guimarães Rosa daí. O meu problema com isso fica claro quando você começa a mexer com qualquer inteligência artificial generativa dessa, fica claro que você não vai ter nenhum salto de criatividade. Agora, a questão é a seguinte, é que em termos de mercado de trabalho, em termos de vivência, em termos de humanidade, as exceções são sempre excepcionais. Isso é um pouco redundante o que eu estou te dizendo, mas para cada Guimarães Rosa você tem 200 livros medíocres. Ou ainda estou dizendo pouco, hein? Não, claro. Estou sendo generosa, mas é preciso. E nós não precisamos só de Guimarães Rosa, nós precisamos de historinha para ler mesmo no ônibus e jogar fora aquele livrinho depois para ler na praia. A gente precisa de coisas descartáveis. A gente precisa de Michael Crichton. A gente precisa de Sidney Sheldon, enfim. Sidney Sheldon eu nunca li, mas Michael Crichton já li muito. Mas isso, sabe? Romances, Água com Açúcar, whatever. Hoje é o que mais tem. Você tem fanfics. Enfim, o grosso da humanidade fica nessa média dessa inteligência artificial. Então, onde isso é perigoso, onde isso desemprega e onde isso pode ser uma coisa perturbadora é no cotidiano, não é nas exceções. Sabe? Quer dizer, então eu não sei, eu vejo mudanças sérias, sim, a partir disso. É claro que o excepcional vai ser sempre o excepcional. Você vai ter um Van Gogh que vai criar um estilo completamente novo do que aquele que vinha existindo até aquele momento. Que a inteligência artificial nunca vai ter, porque ela se baseia no que já foi feito. Ela se baseia no que já existe. O que ela não consegue buscar é o que não existe. E isso, por enquanto, pelo menos, é o que está na cabeça das pessoas, de umas poucas pessoas que conseguem ver além do que o resto das pessoas vê. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar, não, talvez eu precise recorrer à inteligência artificial para esclarecer esse raciocínio. Eu acho que o ponto... Eu acho que o ponto é o seguinte, Cora, não é... É que quando a gente fala de Van Gogh e a gente fala de Guimarães Rosa, eu acho que a gente está botando uma barra muito alta para a humanidade.
tem um prazer na criatividade, que existem... Tem um prazer na criatividade que eu acho que é acessível a todo mundo. Entendeu? A marchinha de carnaval, que todo ano no Rio de Janeiro tem uma marchinha que pega. E ela é engraçada, ela é original, ela é sagaz, ela pega um tema do ano e provavelmente é esquecida pelo resto da existência. E, no entanto, ela meio que captura o zeitgeist, né? O espírito do tempo daquele carnaval, tudo mais. Isso não é Guimarães Rosa, isso não é nem Cartola, entendeu? E, no entanto, é interessante, entendeu? Tem o grafiteiro que faz um grafite no muro do outro lado da rua, que às vezes tem uma sacada, uma coisa assim. Eu acho que existe uma criatividade que, se a gente fica só achando que criatividade interessante é a criatividade do gênio, a gente tira a graça de viver. Não, não, veja bem. O que eu estou dizendo não é isso. Eu acredito piamente que essa criatividade que todos nós temos e que é uma criatividade gratificante e da qual a gente não pode abrir mão, porque é isso que faz a alegria da vida, é você dizer uma coisa engraçada para uma pessoa. Não, eu estou falando em termos de trabalho, estritamente, sabe? Eu acho que a gente vai ter que reorganizar de uma maneira radical. Eu não estou falando, eu não estou dizendo que a inteligência artificial vai nos substituir como indivíduos, mas ela pode nos substituir como trabalhadores em certos ofícios, sim, sabe? O problema, fundamentalmente, me parece, é que a gente vai ter que reorganizar a maneira como o mundo funciona. Eu acho que dá até para cometer uma ousadia e dizer que Marx talvez esteja se tornando obsoleto. Porque o problema não é mais um problema de capital e trabalho. Entendeu? Que a pessoa tem o seu trabalho para oferecer e tem essa disputa de poder com quem tem os meios de produção e tudo mais. Talvez a gente esteja chegando a um ponto em que a gente vai perceber que boa parte das coisas que precisam ser feitas não precisarão mais de gente para fazer. No momento, o Keynes falava sobre a possibilidade disso acontecer um dia. Ele achava que ia ser mais rápido do que foi, de fato. Mas nesse momento em que o trabalho deixar de ser necessário para produzir todas aquelas coisas que a gente precisa, a gente vai ter que encontrar uma maneira de pegar esse dinheiro que continua sendo produzido, porque inteligências artificiais estão produzindo coisas que valem dinheiro, né? E a gente vai ter que encontrar uma maneira de distribuir esse dinheiro. Tirar esse dinheiro das empresas que inventam as inteligências artificiais. Olha, desculpa, você está produzindo quase tudo que a humanidade precisa e não está contratando ninguém. A gente precisa distribuir essa grana. Tem que taxar, entende? A gente está entrando numa era que não é mais a era industrial, é uma era diferente, as regras são outras, a lógica do trabalho muda. A gente vai ter que reorganizar, num sentido geral, essas transformações vão ser cada vez mais rápidas, cada vez mais aceleradas. E se a gente não começar a olhar para essas empresas de alta tecnologia que produzem uma quantidade imensa de riqueza e desempregam cada vez mais, eu não estou dizendo que você não possa continuar trabalhando, você pode. E talvez isso faça, ainda mais se você for uma pessoa com talentos específicos que valem alguma coisa no mercado, tal. Mas esse dinheiro vai ter que ser redistribuído. Não vai funcionar como funcionava. Não dá mais. A gente está chegando num ponto em que não dá mais. A gente está num momento de
transformação profunda. É. Mas muito profunda. A gente se acostumou, ao longo do século passado, a ver os robôs substituindo os trabalhadores braçais. Hoje a gente chega num chão de fábrica e você acha normal ter 3 pessoas e um robô produzindo uma quantidade de coisas que antigamente você precisava ter 100, 200 pessoas ali naquele espaço, né? Agora nós começamos a ver, nesse século, a substituição dos trabalhadores não braçais, né? É isso. É isso. O que a gente diria de white collar workers, essa altura do campeonato, em bom português, né? Porque entre os angloparlantes você tem aquela coisa do colarinho azul versus o colarinho branco, né? E funções que a gente diria são trabalhadores intelectuais ou... Mas... Isso ainda causa espanto na gente, especialmente porque nós vivemos disso, hein? Bateu na gente. Ai, ai. Cora, nos falamos na terça-feira? Nos falamos na terça-feira, sim, senhor. Então, até a terça-feira.